Quando nós nos decidimos por acreditar em algo, nós, de alguma forma, tentamos reunir o máximo de informações através das experiências de outras pessoas ou de produtos intelectuais. Nós buscamos analisar o fato, ou a pessoa, ou a coisa, a fim de que a gente tenha também ainda mais informações através dessa avaliação. E por meio de todo esse conteúdo teórico, a gente começa a definir e determinar o grau, ou se de fato nós acreditamos naquilo. A experiência do acreditar, de forma geral, é essa. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós tentamos de alguma maneira vasculhar essa vida até que a gente tenha informações suficientes que nos levem de alguma forma a um conhecimento pelo menos razoável, que nos permite ou não acreditar nessa pessoa, naquilo que ela fala, e determinar se a sua companhia é ou não saudável ou é ou não benéfica para nós. Se queremos fazer algo ou se queremos acreditar em algo, esse é um padrão que nós temos. Nós buscamos meios que nos levam a ter garantias sobre quem é, o quanto vale, o quanto importa, se é correto, se não é correto, se é honesto ou se não é honesto. Fazemos isso porque nós tentamos, de alguma forma, garantir o sucesso de basicamente todas as nossas relações. Tudo que a gente constrói no que diz respeito a outras pessoas ou coisas, elas sempre são acompanhadas da busca por essas garantias. Porque a gente sabe que escolhas erradas levam a um grau de fracasso, o que em alguns momentos pode ser catastrófico e às vezes é apenas uma dorzinha leve. Para evitar isso, a gente procura ter garantias. Isso diz respeito ao acreditar, ao confiar, ao se relacionar e ao se aproximar. Esse conjunto de regras comportamentais ou de padrões de comportamento é o que a gente se utiliza como margem de segurança ou como uma ferramenta protetora, onde a gente consegue de alguma maneira garantir o que nós gostaríamos de ter e nos garantir quanto a prejuízos e perdas que possamos ter por conta dessa relação. Só que aonde reside o problema nisso? O problema está na motivação e aonde nós buscamos essas informações. Todas as vezes que a gente é, de alguma forma, movido, predispostos a aceitar ou receber algo, nós normalmente procuramos afirmações ou garantias que nos levam a acreditar ou, de alguma forma, diminuir, redimir o problema daquilo que nós estaremos fazendo ou da pessoa que nós estamos confiando ou no que estamos acreditando, para que aquilo se encaixe de uma forma satisfatória e tolerável nas nossas vidas. Fazemos isso. Você conhece alguém, você sabe que o histórico dessa pessoa é o pior possível, um relacionamento amoroso. Mas você quer muito esse relacionamento, o que você faz? Você procura informações que te convencem que essa pessoa é muito boa. Mesmo que ela não seja tão boa assim, você procura informações que atenuam de alguma forma o que essa pessoa é, para que você se sinta seguro em acreditar, confiar ou se envolver. Você é enganado repetidas vezes por um amigo, mas por alguma razão, normalmente dependência emocional, você tenta se convencer que esse amigo vale a pena se manter próximo a você e dentro do seu círculo de convivência. O que você faz? Você procura formas de garantir que esse relacionamento é válido e se convencer que se manter próximo a esse amigo não vai ser um problema. E você faz isso até que você reúne garantias que não são necessariamente fiéis ou verdadeiras, mas suficientes para produzir em você uma sensação de segurança. É assim que nos comportamos. O acreditar, o confiar, o ter, o receber, o se envolver, ele se move dessa forma. Só que aonde está a grande questão? Está basicamente presente no que a gente entende ou reconhece como esperança. Não sei se você já se utilizou dessa palavra, mas acredito que em períodos como o que nós estamos vivendo, que é o Natal, e finais de ano, a palavra esperança é algo repetido muitas vezes por nós, e eu acho que depois de um ano 2020 tão difícil, falar sobre esperança é ainda mais motivador e que talvez seja a fonte
que nos impulsione em direção ao ano de 2021. Temos esperança, ou pelo menos gostaríamos de tê-la. Então nós procuramos formas para que a gente crie essa esperança nos nossos corações e se sinta motivado a continuar, a se envolver, a realizar, a se aproximar, a conquistar, a conhecer ou dar oportunidades, porque nós queremos do fundo do nosso coração que a próxima etapa da nossa vida seja muito melhor. Por consequência, movidos por uma esperança, buscamos meios de nos tornarmos crentes ou acreditarmos nessa esperança. O problema, como eu já falei, está no fato de que talvez a fonte de informação esteja contaminada ou de alguma maneira comprometida com a nossa perspectiva, comprometida com o nosso pensamento. Para pensar. Quantas vezes você já se decepcionou com uma pessoa? Algumas, ou muitas. Quantas vezes você se deu ao direito de se decepcionar com ela? Algumas, muitas. Por quê? Porque todas as vezes que essa pessoa te contava algo, ou ela afirmava que estava disposta a uma grande mudança na sua vida, você fazia o quê? Você revigorava a esperança no teu coração e a expectativa de que dessa vez ia funcionar. E aí o que você fazia? Dava uma chance. Essa pessoa novamente era introduzida na tua história, não importa se era um namoro, uma amizade, ou o que seja, você se expunha à possibilidade de novamente se frustrar. Mas era necessário se expor dessa forma? Lógico que sim, pastor, porque Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7, concordo com você. Se a gente fosse tratar hoje da questão do perdão, eu diria que você está de alguma forma correto. Só que não apenas Jesus nos pede para perdoar 70 vezes 7, como Jesus pede ao perdoado se arrepender 70 vezes 7. Porque o perdão, ele não é um gesto unilateral. O perdoar é um gesto unilateral. Eu perdoo o Gabriel, mas o perdão, ele é a soma do perdoar e do se arrepender, que é o que produz o perdão completo, que não apenas redime o culpado, mas o transforma. Aí você falou, Jesus mandou, então eu fiz. Perdão 70 vezes 7. Se o teu irmão vier até você logo arrependido, você o perdoará 70 vezes 7, ou inúmeras vezes quantas forem necessárias, para que ele seja redimido e também se consolide o seu arrependimento. Mas vamos lá. Você, movido por alguma razão que só você sabe explicar, essa pessoa se aproxima de você e novamente, de alguma forma, tenta se aproveitar ou se beneficiar da sua companhia, da sua amizade, do relacionamento. Só que ela não mostrou nenhum fruto digno de arrependimento. Ela apenas se aproximou. Qual é o percentual de chance de você se frustrar? Muito alto. Porque o perdão não se consolidou, porque a outra parte não se arrependeu. Então, se você perdoou ou não, isso não ia gerar mudança na vida da pessoa. Talvez no seu coração você ia se libertar. E essa é a parte do perdoar que beneficia quem perdoa, mas o se arrepender beneficia ao perdoado. Por isso que o perdão é esse coletivo e essa soma. Mas enfim, você nota que novamente você se frustrou. Pastor, mas eu tive a esperança que essa pessoa dessa vez ia mudar. A sua esperança estava pautada no quê? Estava pautada no meu desejo de estar com ela, na minha amizade, na minha vontade, no meu interesse, no meu anseio, e eu consegui ver coisas que me levaram a fazer isso. Essas coisas foram fruto das suas emoções, fruto do seu entendimento, fruto do teu conceito. Você não teve esperança, você teve aquilo que nós podemos chamar de falsa esperança. Estudos psicológicos dizem que a falsa esperança pode ser até mesmo tratada como uma síndrome no indivíduo. E que em muitos momentos o psicólogo, quando a pessoa procura atendimentos de natureza psicológica, ele desestimula a pessoa a ter esperança nesses casos. Porque provavelmente, e notadamente na verdade,
Essa esperança está comprometida por uma visão deturpada da realidade e que, ao invés de enchê-lo de expectativa e de movimento de mudança, apenas cria no seu coração uma expectativa emocional de que as coisas se tornem melhores do que de fato elas são, ao invés de mover o indivíduo a trabalhar em direção a essa transformação. A esperança não é um desejo interior que nos leva a acreditar em uma melhoria das condições que nós nos encontramos, seja ela de vida, financeira, emocional. A esperança é um gesto ativo e que depende de uma base sólida para que ela se consolide. Logo, escolher ter esperança não é apenas criar uma expectativa quanto a um futuro melhor. Ter esperança diz respeito a criar uma plataforma sólida que nem sempre possui, dentro do nosso campo de visão, garantias, mas ela é sólida o suficiente para nos levar ao movimento que a esperança deve gerar nos nossos corações. Ou seja, a esperança é ativa e não passiva. A esperança não se baseia em inverdades ou se ampara em percepções pessoais e que normalmente estão ligadas aos seus desejos. A verdadeira esperança se ampara em uma estrutura sólida, capaz de sustentá-la e de motivar o esperançoso a se mover, caminhar, agir, lutar, responder, realizar, construir a partir dessa esperança. E aí você me pergunta, tá bom, o que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. Quando a gente fala de Natal, a primeira coisa que nos vem à mente é tudo menos o que ele realmente significa. Se podemos atribuir ao Natal uma simbologia cristã, nós diríamos que ele faz menção a um rei profetizado no Antigo Testamento, que seria o sucessor do rei Davi, e por consequência disso, ele possuiria da mesma natureza de Davi, e se tornaria o rei singular, aquele que é acima da média, aonde o seu senhorio seria capaz de tornar real tudo aquilo que era esperança no coração do povo que o aguardava. Se a gente fosse falar de Natal, especificamente, nós teríamos que dizer sobre isso, falar sobre isso. A esperança presente no Natal é a expectativa da vinda do Messias, o Salvador, o Senhor, o Rei, segundo a linhagem de Davi, como o Senhor fala a Davi, dizendo e afirmando que o rei que viria a se assentar no trono de Israel e permaneceria ali para sempre, seria da sua linhagem, o que por consequência nos leva a reconhecer que Jesus, ele é da raiz ou da linhagem de Judá por conta disso, e ele corresponde ao Messias profetizado ou ao rei profetizado. E que esse reinado teria poder ou capacidade suficiente para tornar real toda a expectativa presente no coração do povo que esperava por esse rei. Ok? Amém ou não? Vocês entenderam? Ótimo. Mas você percebe que as particularidades desse rei que dariam a esperança àqueles que o aguardavam. Logo, eles guardavam a expectativa em um fundamento correto, em uma base sólida e principalmente em alguém capaz de torná-la realidade. Vocês estão me entendendo? E o Natal não é isso? Deveria. Em suma, o Natal deveria representar um momento de reflexão e de esperança que de alguma forma enche os nossos corações e nos motiva a continuar. O Natal ou a esperança não deveria ser a expectativa de um indivíduo que depois de análises incorretas ou de aferições emocionadas, espera que algo mude. Na verdade, o Natal deveria ser a certeza e a convicção daquele que espera, quanto àquele que é capaz de realizar, e por conta disso, se movendo de maneira constante, a fim de viver tudo aquilo que Deus é capaz de lhe oferecer. Quando você abre a palavra de Deus, que faz menção à vinda do Messias, de Jesus, aquele que nasce, abra a tua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 9, no primeiro verso. A gente vai ler até o 7, então a gente vai ler bastante desse texto.
Olha o que diz a palavra. Mas a terra que foi angustiada, você vai ver o retrato de um povo que sofre. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, nos momentos de maior fartura. Esse é o perfil ou tipo de sentimento que assumiria o controle das emoções desse povo. Eles ficariam tão felizes que se assemelharia ao período da colheita, ou mesmo quando eles voltavam da guerra carregados de despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga. Agora começa a falar de questões de natureza religiosa e da opressão que eles viviam. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Está falando sobre a paz que será estabelecida, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí vem as razões pelo qual nós temos que ter esperança. O principado que está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Versículo 7, do aumento deste principado, pega aqui, principado, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você percebe que a palavra que é profetizada diz respeito à vinda de um Messias que tornaria ou possibilitaria ao povo oprimido e aflito um período de paz e um período de fartura que jamais havia existido até aquele momento. Por isso que ele associa dois episódios, o período da colheita e o período da chegada com os despojos, porque ali era onde havia mais fartura. O texto afirma que esse rei, e que nesse caso é identificado como menino, possuiria sobre o seu principado o poder capaz de tornar tudo isso possível. Amém? Pastor, mas o que isso tem a ver com a esperança? Tem tudo a ver com a esperança. Porque basicamente, se a gente fosse fazer um levantamento, em torno de 80% de pessoas que se decidem no final do ano, com votos pessoais de mudança, eles abandonam o processo logo no início do desenvolvimento desses votos, seja de perder peso, ou restaurar a amizade com uma pessoa, ou pedir perdão para um ente querido. 80% das pessoas, motivadas até com boas intenções, não conseguem levar a cabo aquilo que de alguma forma fez parte de um movimento de esperança dentro dos corações. De alguma maneira foi alimentado com a expectativa de que isso poderia mudar toda a sua história. E antes que você pense, pastor, você quer que a gente seja pessimista? Muito pelo contrário, o pessimismo é paralisante e opressor em muitos momentos, porque o pessimista tende a pensar em excesso, ao invés de acreditar o suficiente e confrontar as realidades possíveis ou as situações estabelecidas. Então, por conta do pessimismo, ele normalmente não acredita que uma grande mudança ou uma revelação é possível de acontecer. Então o pessimismo também não ajuda. Só que em contrapartida, a falsa esperança é tão perigosa quanto o próprio pessimismo. Porque em contrapartida, como ela motiva o indivíduo se baseando em fundamentos completamente adulterados e que não são capazes de produzir mudanças genuínas. E agora vamos dizer, quantas vezes não nos enchemos de uma falsa esperança e acreditamos que grandes mudanças poderiam ocorrer nas nossas vidas, e isso porque criamos um padrão nas nossas mentes
que criava ou tornava possível um ambiente confortável para nós, ou mais seguro, de acordo com o nosso campo de visão. Nós começamos a criar inverdades, transformar condutas, avaliar circunstâncias, dizendo isso é uma prova de que as coisas melhoraram. Quantas mulheres depois de traídas não receberam um buquê do marido traidor e acreditaram, agora vai? Pastor, mas não é assim que nós deveríamos fazer? Mas será que aquele foi um gesto de verdadeira esperança, de uma mudança genuína, ou foi um gesto de convencimento, a fim de que o seu coração se enchesse do torpor, daquela questão, como se você estivesse embriagado, gerado por uma falsa esperança e que te, de alguma forma, levasse a realizar ou agir de uma determinada maneira, com a proposta única e exclusiva de se utilizar dessa expectativa que não se baseava em algo real, mas que de alguma forma poderia trazer benefício àquele que te inspirou a acreditar. Isso não é incomum. Quantas vezes aquela pessoa que te deu uma volta, no sentido de te deu uma rasteira, não te motivou e te encheu de esperança para que você acreditasse nos seus argumentos e de alguma forma fosse seduzido pelas suas afirmações? Todo golpe que alguém toma, na verdade se baseia numa premissa muito simples: encha de expectativa aquele que você quer dar o golpe. Ele vai estar tão envolvido com os resultados que ele não vai pensar nas coisas que você está dizendo, e aí ele vai ceder e vai se entregar completamente àquilo que você pede ou oferece. Aí a pessoa vai ser conduzida. Por quê? Porque essa esperança não é pautada numa verdade, é pautada numa ilusão, o que a gente pode chamar de falsa esperança. Mas quando nós fazemos menção do que Deus é capaz de fazer, e no texto de Isaías capítulo 9, identifica claramente o que Cristo é capaz de fazer, você começa a perceber que essa esperança não se fundamenta em nenhuma promessa inválida ou nenhuma inverdade. É uma esperança amparada no próprio Deus. É uma esperança que se baseia naquilo que Deus é capaz de realizar, naquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que Deus é capaz de promover, naquilo que Deus tem dentro das suas diferentes competências, o poder necessário para tornar real. E aí você começa a descobrir que a esperança amparada em Deus representa a única esperança válida, porque ela não apenas enche o nosso coração de expectativa em relação ao futuro, como ela nos transforma de dentro para fora, para que esse futuro seja possível. Porque a esperança produzida em Deus não é um entusiasmo irresponsável. A esperança produzida em Deus é uma expectativa baseada em um fundamento sólido, que no seu processo de realização transforma o esperançoso em alguém capaz de viver tudo aquilo que foi lhe prometido. Estão comigo, queridos? E o Natal, ele deveria de alguma forma mexer conosco dessa maneira, agir no nosso interior com essas características. Se durante o Natal, dentro dos períodos de confraternização e festa, apesar das regras de restrição, você se sente compelido a ir até um ente querido, um amigo, um parente próximo ou alguém querido para pedir perdão, por exemplo, a primeira coisa a se esperar dessa ação é que o meu coração arrependido me leve até aquele a quem eu amo, para que eu possa restaurar laços e recuperar vínculos. Mas não porque eu quero que o ano de 2021 seja diferente, é porque eu estou arrependido quanto a como foi o meu 2020. Esse é o perfil da esperança baseada em Deus. Ela nos muda primeiro, ao invés de nos fazer querer apenas mudar o que nos cerca. A falsa esperança nos faz construir um ambiente de conforto e de acesso. A verdadeira esperança muda quem nós somos, para que depois o meio seja transformado. Muda a maneira que nós temos de agir. Ela não nos seduz de maneira libidinosa, ou não age conosco de uma forma a afetar o nosso campo de visão. Na verdade, a fé em Cristo e a certeza de que Deus é capaz de fazer, ela abre os nossos olhos para a realidade. Ela na verdade nos faz enxergar elementos e verdades e fatos e circunstâncias e
e afirmações que talvez até aquele exato momento nós éramos incapazes de ver, porque nossos olhos estavam tampados por uma escama chamada ignorância. E a esperança baseada em Deus expande os nossos olhos e nos anima de tal forma que nós caminhamos de maneira incessante em direção a uma promessa. Se você fizer a leitura de Hebreus, no que diz respeito aos heróis da fé, eles foram indivíduos que se moveram esperançosos em busca de uma promessa, mas eles nunca alcançaram essas promessas. E qual é a verdade presente nisso? Que a esperança amparada naquilo que eles conheciam de Deus foi suficiente para lhes fazer moverem-se em direção àquilo que Deus poderia lhes proporcionar. Eles começaram a caminhar sob a ótica do que Deus pode fazer. Vocês estão me entendendo, querido? Amém ou não? Eles começaram a se mover debaixo da certeza do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar, como Ele pode estabelecer realidades nas nossas vidas que nós mesmos não somos capazes, e o nosso coração começa a se encher de ânimo, e a gente começa a se encher de esperança, se encher de expectativa, porque primeiro foi-se movido dentro de nós as estruturas, para que depois elas se movessem fora de nós, e apresentassem uma realidade muito maior do que aquela que nós poderíamos ver. Por isso que a Bíblia fala que o que Deus é capaz de fazer é muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Deus tem todo esse poder, e Ele não se ampara em uma esperança fraudulenta ou uma esperança mentirosa. Ele se apresenta através de uma esperança límpida, vívida, clara, real, e que nos faz enxergar além do tempo, além dos horizontes e além das verdades, a fim de vivermos completamente o que Ele tem para nós. Amém ou não? É Natal, querido, eu quero que vocês criem expectativas, eu quero que vocês sonhem, eu quero que vocês imaginem uma realidade nova, mas eu não quero que vocês sejam enganados por uma esperança contaminada, uma esperança parcial, ou uma esperança mentirosa, uma falsa esperança, simplesmente porque você quer que coisas melhores aconteçam. Quando Deus nos traz esperança, Ele não nos faz apenas querer que coisas melhores aconteçam, Ele nos leva a fazer com que coisas melhores aconteçam, porque Ele age dentro de nós, para que depois Ele haja através de nós, no meio onde nós estamos. Essa é a esperança de Cristo. O que Cristo fez foi tomar uma cruz sobre as suas costas e dizer: eu posso, vocês podem, agora tomem a sua cruz. É real, é um fato, eu venci o mundo, vocês podem, apesar de toda a dor que esse mundo possui. Eu quero que vocês tenham esperança, bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Eu lutei, vocês vão lutar. Eu superei, vocês vão superar. Ele começa a apresentar um cenário que nos motiva a ir em direção daquilo que Ele é capaz. Tome a tua cruz e siga-me. Vem. Essa é a esperança do Natal. A esperança do Natal não é um grande presente. A esperança do Natal não é a expectativa do desejo que você tem de ter a sua casa própria. Não pense assim. A esperança do Natal é tudo aquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir. Então eu, como servo e reconhecendo que Ele tem todo esse poder, eu continuo caminhando até que as promessas que Ele tem para mim se concretizem. Porque esse povo sai de uma terra e se move em direção à terra que lhe foi prometida, sem parar a marcha, porque eles tinham convicção daquilo que Deus era capaz de fazer. Saem do Egito, Abraão sai do meio da sua parentela, da sua família, e vai em direção a uma terra, tudo isso ainda nebuloso, tudo isso sem formas reais, e sem garantias naturais, mas fundamentadas em uma verdade absoluta, inerrante, e que não se equivoca, aquilo que Deus é capaz de produzir. E aí você começa a encarar e se deparar com a grandiosidade do seu poder, e tudo aquilo que Deus deseja tornar possível nas nossas vidas. É assim que deveríamos encarar a esperança, é assim que deveríamos reconhecer aquilo que Deus é capaz de produzir. E o que nós vemos é que talvez a nossa esperança se resuma a coisas tão pequenas e mesquinhas, não diminuindo os desejos ou as expectativas de cada um, mas que na verdade mais representam os desejos interiores do nosso coração e as expectativas da nossa alma, do que de fato aquilo que Deus quer fazer. Basicamente, as nossas esperanças fazem menção a inverdades que nós estamos construindo, que se limitam a nós mesmos e às nossas próprias vontades. Será que é o que Deus tem para nós, queridos?
Será que você foi chamado em Cristo para ter esse tipo de esperança, baseado nas suas avaliações? Porque se você acredita nisso, você também tem todas as razões para ser pessimista, porque se baseia nos seus critérios de avaliação e de entendimento. Porque você não sofreu? Sofreu. Então por que você vai acreditar se você tem mais tristezas do que alegrias na sua vida? Não, porque eu sou uma pessoa positiva. A questão não é sobre você ser positivo ou negativo, é sobre se a sua positividade tem algo que a garante e a fundamenta. Não, eu penso positivo, eu atraio as energias cósmicas do universo em meu favor. Não, isso não vai acontecer e nem existe. Pensar positivo, no máximo, faz você ficar motivado. Um bom motivador faz você pensar positivo. Mas você ficar pensando positivo, o quanto de fato sua vida mudou? Não vem me falar sobre coincidências, que por conta de você pensar positivo, meio que alguma coisa melhor aconteceu e por isso você entendeu que Deus estava lá e tudo mais. Não confunda. Pensamento positivo é um entorpecimento dos nossos pensamentos. Pastor, você está dizendo para eu não pensar positivo? Eu estou dizendo para você não se limitar a apenas pensar positivo. Porque crer não é produto de uma mente que considera fatos e cria justificativas para ter esperança. O crer é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela se ampara dentro de uma estrutura muito mais sólida. E é isso que Cristo deveria representar para nós. Isso é ter esperança. Ter esperança que diante das lutas mais terríveis, das perdas e dos fracassos e das derrotas mais dolorosas da sua alma, você se levanta do pó, enxuga a sua lágrima e diz: eu creio. Eu creio porque fiel é o que prometeu, e eu continuarei me movendo até que o que é fiel cumpra a sua promessa em mim. Cumpra o que prometeu em mim. Realize aquilo que Ele havia proposto. Essa é a esperança que deveria brotar dentro de nós, amém? Essa era a esperança que deveria gritar no nosso interior, dizer: eu bato a poeira do meu corpo, eu estico os meus músculos e me preparo para uma marcha, me baseando no quê? Baseando no que fiel é o que prometeu. Abra a tua Bíblia, por favor, querido, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. Mas como está escrito, ou seja, há uma verdade aí, fundamentada na palavra: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de... Você começa a perceber que o que nos move sob uma esperança genuína é encontrado dentro do próprio Deus e nos é revelada pelo Espírito de Deus. Amém, querido? É apresentada para nós a partir de quem Deus é. Então não é sobre o que o Joãozinho vai fazer, o Arthurzinho vai fazer, a Mariazinha vai fazer. É sobre aquilo que Deus pode fazer. E nós nos movemos esperançosos a partir de algo que só o Senhor pode nos garantir. E eu te desafio, querido, a ter uma esperança que se contrapõe ao padrão natural da esperança humana. Uma esperança que não se equivale à construção de inverdades naturais, a fim de que as nossas emoções sejam de alguma maneira satisfeitas. Eu te convido a crer a partir do que Deus pode fazer. Eu te convido a acreditar na esperança provida em um rei triunfante, aonde o seu principado se estende em direção à eternidade, e ele, esse rei triunfante, é o Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele, sob os seus ombros, garante aquilo que as nossas esperanças desejam. Então você não tem que procurar afirmações, você tem que crer no Deus invisível, todo poderoso, capaz de fazer as
coisas surpreendentes, reais, de trazer à tona aquilo que foi perdido, de restaurar aquilo que foi quebrado e recuperar aquilo que em algum momento lhe foi roubado. Aquele que pode muito mais do que as nossas vontades são capazes de suscitar, Ele realiza, efetua e concretiza. Essa é a esperança do Natal. E sabe o que é melhor? Não é mais um menino. Sabe o que é melhor? Esse homem profetizado em Isaías 9 é um adulto, é um rei que já se apresenta, é um Senhor que já se revela. Não é um menino indefeso deitado numa manjedoura. Ele é um rei triunfante que, quando ele retornar para a terra, ele vai vir montado num cavalo branco, com um cajado em mãos, com toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio, e toda a língua, todo o joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Esse é o principado que nos traz esperança. É isso que move o nosso coração. E você diz: meu Deus, eu não preciso mais me ocupar em criar razões para acreditar, se eu já tenho a própria razão diante dos meus olhos, o Rei triunfante, o Cristo, o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que o seu corpo glorificado ascendeu aos céus, cumprindo o que havia prometido. Ao terceiro dia eu vou reconstruir o templo. Esse é o Rei, esse é o nosso Natal. Pastor, você é contra o Natal? Você é contra tudo? Eu não sou contra nada disso. Na verdade, eu sou a favor. O que eu não posso ser a favor é da ignorância, ou da construção alegórica e fantasiosa de uma ideia totalmente imatura e desprovida de verdade. A minha esperança está em Deus, a minha esperança está em Cristo, a minha esperança reside num Senhor triunfante todo-poderoso, a minha esperança é o Cristo. Ele é a esperança inabalável, o desejo incontido no meu coração. Ele é a expectativa sobre coisas melhores virão. Ele é uma verdade tão poderosa e absoluta que é irrefutável e que não pode ser impedida. Estão comigo, amém ou não, queridos? Esse deveria ser o Natal. Você tinha que chegar na tua casa amanhã, se você vai se reunir no dia 24 ou no dia 25 com seus queridos, você devia sentar e falar assim: meu, eu estou sentando na mesa de um rei, eu estou sentado na mesa da esperança real, da esperança que se manifesta diante dos meus olhos. Eu não temerei. O texto de Isaías fala daqueles que estavam habitando no vale da sombra da morte. Ele começa a apresentar um cenário caótico, mas ele diz: fique tranquilo, não importa o caos onde você se encontra, virá um rei todo-poderoso, capaz de mudar todas as situações e promover as mais variadas revoluções eternas que vocês possam imaginar, e que na verdade, mesmo imaginando, vão ser superadas pelo seu poder e pela sua capacidade. Você está pronto para isso? Então para de se enganar, por favor. Quantas formas você tem criado para, de alguma forma, satisfazer a fragilidade do seu coração nesse momento? Quantas maneiras você tem utilizado essa falsa esperança, que na verdade é como a embriaguez, ela passa? Quantas? A gente tem que ser tomado por Ele. Os nossos olhos têm que se deparar com o Cristo da nossa salvação e dizer: Ele é. E a partir dele tudo se fez. Ele é o autor e consumador, Ele é a esperança do mais aflito dos homens. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 25. Ele é a rocha que te sustenta. Olha o que diz o texto: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a... Essa é a nossa esperança. É assim que o nosso coração deveria crer. Nós somos essa casa. Nós somos aqueles que esperam. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas, correrão e não se fadigar. O Senhor lhes dará asas como que de águias, pés que não se cansam. Eles conseguirão realizar e cumprir aquilo que lhes foi proposto, porque quem garante esse sucesso é o próprio Deus que prometeu. Você já parou para pensar isso? Chegou a hora da gente rever a maneira de encararmos o futuro. Não, mas eu estou trabalhando para que meu futuro seja melhor. A partir de que garantia? Daquela que eu posso produzir. Não faça isso. Isso é uma falsa esperança. Seu coração vai cheio de uma expectativa que na prática não vai se tornar real. Acorda, querido, amém? Lucas capítulo 1, no versículo 37, por favor. Quero que vocês sentem amanhã e falem assim, ó, a gente vai comer peru, tender, chester, fiesta, não sei o que vocês gostam de comer, ou vai comer um franguinho assado mesmo ali, caipira, com uma farofa, um arroz, salada de maionese, não importa o que você vai comer. Até porque no dia que Jesus nasceu não teve festa, se você for pensar. Não é bem assim. Se você for usar a descrição do nascimento de Jesus, ele não tinha nem lugar para nascer. Imagina que ele ia ter lá um monte de comida, muito distante disso. Isso é cultura, a gente não vai entrar nisso. Não tem nada a ver, porque eu gosto do Natal, negócio de cultura pagã. Eu cansei de tentar explicar essas coisas, ninguém entende, todo ano tem que falar a mesma coisa. Vou abandonar isso aí de ficar falando. Mas enfim, não tinha comida nem nada, nem sobremesa, não tinha nada, não tinha nem lugar para ficar. Tinha presente, mas aquilo lá eram ofertas a um rei, não era presente por si só, porque aquilo era específico dos reis. Os reis ganhavam dádivas quando nasciam os filhos dos reis, né? Os príncipes, no caso de Jesus, se encaixam com ele, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Não importa o que você vai fazer, faça, se reúna, coma, se você tem condições, se não tem condições, come na casa de quem tem condição, porque é o mínimo que a gente devia fazer como cristão, e aí que se segue. Mas fazendo isso, da forma que você puder fazer, eu quero que você coloque assim a ideia de que a esperança não é o fato de você se reunir em família. Até que Jesus teve um momento e falou assim, ó, minha família são vocês, não é minha mãe que está lá, que vocês estão falando que é minha mãe. Então comece por aí, você está contra a família, eu sou extremamente a favor da família, mas vamos definir o conceito para o momento de esperança. Eu me reúno com a minha mãe, com meu pai, com minha avó, com meu avô, e se eu não reunir com eles, meu ano é horrível, esquece. Não é amuleto, você tem que fazer isso durante o ano, não só no final do ano para falar que o seu ano vai ficar bom. Se você não fez o ano inteiro para fazer no final, já está ruim já e vai ficar ruim o ano inteiro. Faça isso sempre que você puder e não apenas em dezembro. Fica a dica, é muito mais útil e pode melhorar o seu ano. Não apenas fazer isso em dezembro como uma tradição que não vai mudar nada. Eu quero que você sente com todos os que você puder, se for com a sua família, proponha ceias de Natal durante todo o ano, porque já que Jesus não nasceu no dia 25 e a gente só se reúne na ceia de Natal, inventa Natal a cada 2 meses, 3 meses e reúne com todo mundo e faz um monte de comida. E me chama, eu vou com muita alegria para comer junto com vocês, se a questão de família é essa. Mas enfim, se sente lá e pense, hoje eu celebro um rei que está vivo, que o seu principado já se estendeu além do tempo, já se estendeu. Se não fosse assim, os demônios do Gadareno não diriam, mestre, mestre, o que tu tens comigo? Os demônios já reconheciam o senhorinho de Jesus e o seu principado. E quando Jesus falou, sai, entra nos porcos, eles tiveram que sair e entrar nos porcos. Isso é questão de autoridade, principado. Amanhã você vai estar celebrando um rei que triunfou, um rei que já é Senhor, um rei que já é absoluto e que tem todo o poder nas suas mãos. E olha o que diz o texto, porque para Deus nada é impossível. Você vai celebrar a esperança baseada nesse Deus, querido.
É esse Deus que você vai celebrar amanhã. Mas não é Jesus, Jesus é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que você vai celebrar. Você vai sentar com seus amigos e vai olhar para a realidade do teu futuro e falar assim: eu creio no que Deus pode fazer em mim, e a partir do que Ele pode fazer em mim, eu sei que Ele pode prover um futuro muito além do que eu penso, imagino e acredito, e eu estou aberto para esse grau de esperança. Eu estou exposto a essa dimensão de expectativa, porque o meu Deus é o Deus verdadeiro. E conforme também está escrito, querido, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, por favor, para a gente encerrar. Eu me movo em direção ao futuro. Eu creio, você crê em Deus, amém ou não? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você crê que Ele existe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A primeira coisa é: eu tenho certeza que Deus é real, a fonte de esperança, a minha expectativa genuína, a base sólida para os meus sonhos futuros. E aí vem a segunda parte, que é galardoador dos que o buscam. Ele não é apenas o Deus que eu creio, Ele é também todo poderoso para fazer sobre mim tudo que eu sozinho não seria capaz. E aí vem as grandes revoluções que a igreja já viveu, as grandes revoluções que já vivemos de forma pessoal e as grandes que viveremos no futuro. Ela vem a partir da certeza de que Deus pode muito mais e vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amanhã celebre, festeje, decore, bota a luzinha, solte rojão, é proibido, só de luz, sem barulho, sem estampido, por causa dos animais, só de luzinha, bonito. Coloca um louvor lá, dança na sua casa, dança na sua sala, faz um churrasco, uma panqueca, um frango assado, um peru, faz o que você quiser. Mas quando você se sentar ali, eu não estou esperando algo, eu já tenho algo que eu espero, que é Cristo. A minha esperança já veio, e eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu não tenho de forma alguma qualquer incerteza, e a partir de agora eu me movo a partir do que Deus é capaz e não eu. Ele é a minha fonte inesgotável de esperança e de alegria. Amém, querido? Porque é assim que nossos corações deveriam celebrar o Natal, com a certeza de quem é Cristo, com a certeza do que Ele pode fazer, e com a certeza que com Ele nós podemos viver coisas muito além da nossa imaginação. Então pare de se frustrar, pare de criar esperanças baseadas em você, nos seus achismos, nas suas avaliações e nos seus conceitos. Pare de se convencer de coisas, pare de criar na sua mente verdades para que você fundamente atitudes, ou de alguma forma justifique comportamentos. Você não tem razão, você não tem motivo para fazer isso, porque todo esse esforço é desnecessário, é um gasto de energia que simplesmente vai consumir você e não vai te dar nada. Mas crer em Deus não apenas nos toma, nos enche e nos completa, como nos leva além, e é isso que deve permear os nossos corações. Amém ou não? Que o Natal de vocês seja maravilhoso, especial, poderoso, cheio de esperança, mas no lugar certo e na pessoa certa, que é Cristo, a âncora da nossa salvação, a âncora das nossas almas, a esperança para todo aflito e todo perdido. Ele é todas as coisas, e nele podemos todas as coisas. Amém, querido? Que o seu Natal seja precioso e especial, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para torná-lo ainda mais especial do que já vai ser, no nome de Jesus.